Vamos lá então? Deixa eu pegar uma. Ó, a gente viu a estrutura contador, né? Então, o que que é a estrutura contador? A gente chama de contador porque o for é. Opa. For é uma estrutura que é preparado para contar, né? Que é justamente o que que coloca. Eu coloco lá o for, começa com i menor ou igual a 20 e coloco i mais mais, esse i mais mais é o que garante para a gente que ele é uma estrutura contadora, certo? Ele vai contar de um em um ali, que vai fazer um processo de contagem, certo? Então, esse é o cara que determina que ele é contador. Mas nós temos uma estrutura condição. Na verdade, a estrutura condição é uma estrutura mais antiga que a estrutura for, estrutura contador. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma condição, certo? E o que que é a estrutura, a ideia da estrutura condição? Tá? Então, eu vou dizer que eu tenho uma estrutura que vai depender de uma dada condição, certo? O que que isso implica? Implica que eu tenho lá um include, né? Vamos fazer o stdio.h, né? O int main. E levando em consideração lá, bom, vamos dizer, como é que ele é mais primitivo que o for, né? Então eu vou dizer lá, um int i, eu vou dizer que ele começa com um, por exemplo, certo? E eu vou ter lá é, s float s, eu vou dizer que começa com zero, por exemplo, né? Eu posso ter aqui o numerador, o denominador, vamos dizer lá, e eu tenho a conta ali, certo? Na realidade, com o while, eu posso até ter o i aqui como sendo float. Não preciso ter ele do tipo int aqui em particular, certo? Então, o que acontece? Vamos dizer lá, eu vou ter, enquanto o i for menor ou igual a 20, vou fazer determinadas operações. Então, eu vou dizer que meu numerador começa com 1, meu denominador começa com 2. Eu vou dizer lá que meu S recebe S mais numerador dividido por denominador, certo? E vou dizer que numerador recebe numerador mais um e o denominador recebe denominador mais 2, por exemplo, certo? Se parar para pensar, ele vai fazer a mesma coisa que o nosso for fazia. Só que a diferença é o quê? Meu contador pode estar aqui, certo? Aqui está o i. Então, na realidade, ele é o contador. Então, i recebe i mais um, né? Que é o mesmo que eu dizer que é i mais mais. Posso, uma linguagem C, eu posso usar dessa forma, né? No JavaScript também vocês vão poder usar dessa maneira, né? Mas o Davi não começou ainda o JavaScript com você, não é? Não, com calma. Então, o que acontece? Então, a gente tem esse formato. Aí, o que que vai acontecer? Esse cara, que foi feito para a estrutura contadora? Ele foi colocado já dentro de uma estrutura que possa fazer o papel que faça o while. Por quê? Porque eu tenho várias situações onde eu vou utilizar a estrutura no formato contador. Eu quero que ele vá de um em um que faça o processo. Então, por isso foi criado o for baseado no while, certo? Foi juntado as condições todas aqui para criar uma equação toda no cabeçalho e que permita que aconteça esse laço de repetição de uma forma contínua, certo? Mas a ideia é, então, eu posso fazer aqui a condição. Bom, isso aqui é uma situação, né? Eu poder trabalhar o while como se fosse o for, né? Uma estrutura condição trabalhando como sendo uma estrutura contadora. Mas a estrutura condição, ela não existe só nesse sentido, né? Por exemplo, neste caso, eu tenho que são 20 termos.
Eu sei a quantidade, certo? Quando eu sei a quantidade, beleza. Mas se eu tivesse uma situação onde eu não sei a quantidade, é, eu posso ter uma situação onde a condição, eu tenho uma condição, mas eu não sei quantas vezes isso vai acontecer, né? Então, a estrutura, quando a gente leva em consideração o conceito de condição, eu não sei, não se sabe a quantidade de iterações que vão ocorrer, certo? Ela pode ser, neste caso, ela pode ser uma situação em que um número tende a chegar no outro, e eu vou conseguir chegar numa situação onde a condição vai ser satisfeita, certo? Ela, então, pode ter uma condição realmente que a gente sabe que é verdadeira e que em dado momento ela vai se tornar falsa. Então, ela está verdadeira e vai se tornar falsa, né? E eu tenho uma outra situação que ela pode ser com argumentos de entrada. Como assim, como argumentos de entrada? Vamos entender assim. Ah, vamos pegar um exemplo prático, né? É, tem um camarada lá que cuida do almoxarifado de uma certa empresa, certo? Tem nota de produto que chega, tem um item, beleza? Tem outro, de repente, um outro produto que vem lá 20 itens, 50 itens, 100 itens. Mas você sabe previamente quantos itens vão ter? Não, eu não sei a quantidade. E eu posso ter uma nota que tenha lá 200 itens, 300 itens? Posso, certo? Então, o que acontece? Como eu não sei a quantidade de itens que tem, ela depende de uma dada condição, né? Vamos dizer, eu vou tá entrando com o código do produto. O que que é um código válido em produto? Um código que identifica unicamente um determinado produto, certo? Mas poderia existir, por exemplo, um código de produto igual a zero? Zero indica para a gente o quê? Nada, nulo, certo? Então, se é nada, não poderia existir um código de produto igual a zero, certo? Mas eu poderia então utilizar como sendo a ideia aqui de condição, e daí é o argumento de entrada aqui, ser a condição de parada quando eu tiver um valor igual a zero, certo? Que seria o que a gente vai chamar, no caso da ideia da estrutura de repetição por condição, a ideia é mais ou menos assim, a analogia que a gente faz, e é uma analogia que existe no conceito, é que a gente vai ter um flag. Flag, traduzindo do inglês, significa bandeira. Simboliza mais ou menos a ideia, vamos dizer lá, da corrida de Fórmula 1. Você tem a corrida. Uma volta, duas voltas. Tem um número fixo de voltas que tem que dar para preencher a corrida, certo? Quando termina a corrida, vai vir a bandeira quadriculada lá indicando que acabou, certo? Então, isso é um flag, é uma condição de parada, certo? Mas a corrida poderia parar por um outro motivo. Por exemplo, poderia ter um acidente, aconteceu um acidente, ou a pista não está em condições para poder correr. Quando começou a corrida, ela estava em condições. No meio da corrida, teve uma chuva muito forte, teve algum problema muito sério e teve que interromper a corrida. Então, você pode ter outros tipos de flag que vão parar a corrida, certo? Então, esse é um processo que pode eventualmente acontecer. Tá? Então, o que acontece? Você tem a situação. Então, nós vamos trabalhar essa condição aqui, então, ela também é chamada de flag, certo? O flag aqui no sentido de que ela vai determinar que a corrida ou o laço de repetição possa ser interrompido, certo? Então, a gente sempre vai estar procurando. Ah, quando eu estou trabalhando com a ideia de condição aqui, então eu posso ter que trabalhar com uma situação onde eu vou buscar um flag, certo?
Vamos entender cada uma delas, né? Vamos pegar primeiro do argumento de entrada. Então, vamos dizer que seja essa questão de produtos lá, por exemplo, certo? Ó, vou aproveitar, aqui faltou o return, né? Zero, e aqui faltou um printf, que vai determinar algum resultado que vai ser apresentado aqui, né? Mas vamos dizer que seja esse caso aqui que eu considere, vamos dizer, diferente dessa situação aqui da conta aqui, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que eu quero trabalhar com a questão lá de produto, né? Eu quero saber, vamos dizer assim, eu não sei quantos produtos tem numa empresa, num carrinho, por exemplo, certo? E eu quero saber quanto que dá o total da compra. Então, eu vou ter como argumento de entrada aqui, vamos dizer assim, eu vou ter um código do produto, certo? Eu vou ter uma quantidade do produto e eu vou ter um valor unitário, valor de cada produto, certo? Aí eu quero saber, como argumento de saída, eu quero saber o total da compra, certo? Seguindo o padrão, vamos dizer assim, ó, eu vou colocar lá, quero total da compra, né? Então, eu vou declarar lá. Então, vou declarar como sendo do tipo float a quantidade, que eu vou dizer que é zero, mas nem precisaria, porque eu vou ler ela, né? Vou ter a quantidade, eu vou ter o valor unitário. Ó, eu vou usar o padrão, vou colocar aqui, ó. Dá para entender que é valor unitário, certo? E eu vou ter lá o TOT compra, total da compra. Total da compra eu vou dizer que vale zero, certo? Não sei quantos produtos tem, mas aqui é a quantidade do produto que está sendo lida, tá? E vou colocar como sendo do tipo int, o quê? Código do produto, ok? Então, o que acontece aqui na questão? Como é que a gente trabalha esse caso? Eu tenho três argumentos de entrada, aí tranquilo, né? Como é que a gente faz? Eu venho aqui, vou fazer um scanf, onde eu vou ler percento %d, que vai ser quem? Código do produto. Vou colocar no padrão para ficar, que eu vou digitar toda hora. Esse aqui, como é que é mesmo que chama esse processo aqui de colocar assim? Lá atrás, lá na segunda, terceira aula, eu comentei sobre isso. Estão lembrados? Essa é a anotação do camelo, certo? Onde eu coloco, quando muda o nome, coloco em maiúsculo, certo? Mas vamos dizer assim, então eu li o código do produto aqui, beleza. Aqui eu vou colocar assim, ó, enquanto o código do produto for diferente, vou colocar diferente de zero, né? Significa o quê? Eu vou ler, certo? Se eu li o código do produto e ele é válido, eu poderia colocar aqui para ler a quantidade e o valor unitário aqui em cima, certo? Mas o que acontece é assim, eu só vou ler, ó, vou colocar aqui dentro, scanf, colocar percento %f, percento %f, e vou colocar lá o e-comercial QTD, o e-comercial valor unitário, certo? Eu só vou ler esse cara quando? Quando o código do produto for válido, né? Se o código do produto não é válido, eu preciso ler a quantidade, eu preciso ler o valor unitário? Preciso. Só vou precisar ler se ele for válido, né? Mas aí o que acontece? Aqui no final, aqui, ó, eu vou precisar ler o próximo código do produto, certo? Então, aqui eu vou ter o percento %d e eu vou ter que ler novamente e comercial código do produto.
Porque dessa maneira eu vou fazer o quê? Eu vou ler se ele for válido, eu vou ler o próximo, certo? E o último vai ter o código do produto igual a zero, né? Então, o último código produto é igual a zero. Ele diz aqui enquanto for diferente, certo? Então, ele vai fazer o quê? Então, eu li aqui. Então, eu vou ter lá o total da compra vai ser o total da compra mais quantidade vezes valor unitário, certo? Aí ele vai fazer, vai multiplicar a quantidade vezes o valor e vai acumular o total da compra. Eu li o próximo produto, ele vai ler. A hora que chegar igual a zero, ele sai fora, certo? Ele cai fora, né? E com isso daí eu consigo colocar um percento F, vírgula, lote, compra, para ele poder informar o resultado, né? Então, o que acontece? Aqui eu não usei nenhum if, nada, não filtrei nada, certo? Poderia filtrar? Poderia filtrar, né? Poderia querer saber, por exemplo, vamos dizer assim, se for um produto que tem, qual produto teve que eu comprei em maior quantidade, certo? Não tem, você poderia ter, certo? A ideia é, como assim? Daí ele vai estar um if aqui dentro. Vou ver se a quantidade é maior que a maior quantidade que eu tenho. Se ela for maior, quem passa a ser maior é aquela quantidade, por exemplo, né? Mas não é o caso. A ideia é mostrar, então. Aqui eu tenho um while, é uma condição, certo? Baseado em quê? Em argumento de entrada. Que é essa condição baseada nesse cara que está aqui. Eu estou lendo ele e está aqui. E aqui embaixo eu tenho que necessariamente ler ela de novo, porque eu vou ler o próximo valor, certo? Sempre vou fechar baseado nesse conceito. Bacana, tá aí? Certo? Que mais que a gente tem? Então, num primeiro momento, tem essa situação de quantidade que eu posso, é uma condição que ela depende do argumento de entrada. Mas eu poderia ter uma outra situação, vamos dizer assim. Eu tenho uma dada população de uma cidade, vamos dizer, Medianeira. Medianeira deve ter o quê? Uns 60 mil habitantes. Vamos supor que seja, certo? Eu tenho São Miguel. Vamos dizer que São Miguel tem a metade da população de Medianeira, certo? Mas começou a acontecer uma situação assim. A taxa de crescimento de São Miguel é de 6%. E a taxa de crescimento de Medianeira é de 3%. Quer dizer, São Miguel, embora tenha uma população menor, ela tem uma taxa de crescimento muito maior. É o dobro de Medianeira, certo? E eu posso querer saber quando que São Miguel, mantendo essa perspectiva de 3%, 6%, quanto tempo leva para a população de São Miguel ultrapassar a população de Rio de Janeiro? Faz sentido? Então, eu vou ter uma condição aqui que não depende do argumento de entrada, né? Eu vou ter a população, vamos dizer lá, de Medianeira e tem a população de São Miguel. São dois valores que eu li. Enquanto a população de São Miguel for menor que a de Medianeira, eu vou crescer a população dos dois, uma taxa de 3%, outra de 6%, certo? E vou chegar a um dado momento que uma vai ultrapassar a outra, certo? Os dois são argumentos de entrada, mas eu tenho uma condição diferente, né, no caso, certo? Uma condição que não é diretamente, eu não vou ler novamente a condição. Não preciso, nesse caso, ler aqui no final. Só vou ler elas aqui no começo, vou fazer as taxas e vou calcular a população delas para verificar como é que elas vão ficar, certo? Faz sentido? É. Então, esse formato é considerado o while, né? Então, a condição. Nós temos lá a condição contadora for, que é a mais simples, né? Mais prática, inclusive, que ela já vem tudo pronta, né? E a condição, aqui no caso, eu tenho que abrir ainda e dizer o seguinte:
Eu tenho a condição, que é esse while que nós estamos vendo aqui é o while do. Faça enquanto a condição for verdadeira, faça, certo? Inclusive, no Pascal, por exemplo, ela é colocada assim: while vai ter a condição aqui do, né? Enquanto faz, certo? Essa é uma versão. E eu tenho uma segunda versão do while, que é chamada do while. O que é essa do while e qual a diferença com o while do? Nessa daqui, ela sempre vai executar uma vez. Nesse daqui, ela vai chegar aqui, ela vai executar, vai verificar a condição para daí executar. Essa outra aqui não. Essa do while aqui, ela encontrei a palavra do. Ela vai começando a executar, pelo menos uma vez ela vai executar. Mas aqui no final, ela volta a ter uma condição. Essa condição é o quê? Eu vou ter o do while aqui, eu vou ter uma condição no final. Executa uma vez e verifica a condição, certo? Que é no Pascal, por exemplo, esse cara aqui é chamado de repita until. Repita até a condição ser verdadeira. É o contrário do while do. Repete até a condição ser verdadeira. Né? Aqui é enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar. E ela pode nem executar nenhuma vez. É tipo assim, chegou na pista de corrida, o treinador falou, ó, dê voltas na pista enquanto não chover, certo? Assim que ele terminou de falar, começa a cair um pedaço. Quer dizer, não vai dar volta nenhuma, certo? Então pode acontecer isso no while do. Né? No caso do C, eu não tenho esse do. Ele subentende que eu vou ter o do. Mas no C ele tem esse do while, que seria o repita until da linguagem Pascal. Tudo entendido, né? Alguma dúvida? Vai lá, Rafael. Qual que é a dúvida? Não tem dúvida? Não. Professor, a única diferença daquele que esse aqui, ele vai fazer uma vez. Vai fazer uma vez. Pelo menos. Pelo menos o do while aqui ele vai executar pelo menos uma vez. Por que ele está separado ali? Tem junto, aí abre, depois tem o ar, aí abre. Porque aqui, o ponto que ele vai retornar nesse cara, nesse do aqui. Quando eu tenho while ou do, você sabe onde começa e onde termina, porque tem o begin e end ali, certo? O do while, ele vai voltar até esse ponto aqui, certo? No for, a gente volta, aqui quando a gente tem o for, volta até o for, certo? Né? Vai ter o begin e end lá. Se eu vier aqui, coloco o for aqui, eu tenho lá o begin e end, ele vai ficar nesse formato, né? Que é uma estrutura contadora. Quando eu venho no do while ou no while do, no caso, ele vai pegar do begin, o while tá aqui, ele vai até o end e vai retomar. No do while, ele vai ter que retornar para o do, abaixo do do. Aí ele chega no ar e também volta para cima. Chega no while, volta para cima. Mas ele só volta para cima se a condição for verdadeira ou não? Se a condição ainda tiver, na verdade, no do while, enquanto a condição for falsa, Ah, então o do ar ele praticamente vai ficar repetindo até chegar até o ar. até chegar numa condição verdadeira, Se não existir condição verdadeira, é infinito. qualquer laço. Se não tiver a condição de parada, ela não for satisfeita, ela vai ficar perpétua. Ah, então a diferença do while pro do é que o do while é que o do while simplesmente vai ficar repetindo até. Não, não, os dois casos. Os dois casos pode repetir se eu colocar uma condição errada, certo? É. Ela jamais vai chegar lá. Na verdade, isso vai acontecer com o for também. Se eu colocar no for aqui uma condição que é impossível dela alcançar,
ela jamais vai, ela vai ficar perpétua, tá num laço perpétuo. Ah, É uma das situações que a gente chama que o computador travou, certo? Aí chega um dado momento que, se ele estiver criando variáveis, por exemplo, estiver criando alguma coisa, vai dar estouro de memória, né, no caso. Daí acabou a memória para ele. Se ele não estiver fazendo nada, ele vai ficar lá, o programa lá parado lá. Parece que ele está rodando, e ele está rodando, mas ele não vai parar nunca. qual que é a diferença maior entre o while e o for? O for é uma estrutura contadora, né? Que é uma estrutura que eu sei a quantidade de vezes que vai acontecer. O while não. Eu não sei a quantidade de vezes que ele vai parar, quantas vezes ele vai executar. Ah, não sabe. Não sei. Então eu tenho a situação de que eu posso. Esse aqui é um exemplo que eu coloquei, né? Que é uma condição. Deixa eu tirar aqui no meio aqui para que é. Eu vou ler o produto, vou ver se ele for diferente de zero, eu vou ler a quantidade, vou ler o valor e vou calculando e vou acumulando. Vou ler o próximo produto e vou ficar aqui dentro desse laço. Então ele vai ficar fazendo isso aí até. Até eu digitar um código do produto igual a zero. Ah, tá. Então praticamente ele para quando a condição não. Tá falso. Quando ela for verdadeira. Zero é diferente de zero? Não. Então ele vai parar. Falta. Porque o laço de repetição ele não volta antes do while. Assim como não volta antes do for, certo? Ele não vai executar uma linha que está aqui em cima antes do for, aqui. Ele vai executar até o for. Quando chega no while é a mesma coisa, ele não consegue ler a linha acima dele, certo? Então eu tenho que colocar de volta para ler. Repete o mesmo código que está aqui antes do while? Repete, é o mesmo código que eu tenho que ter aqui. Por quê? Porque ele vai ler o próximo valor. Aí se eu ler um valor igual a zero, o que que acontece? Ah, não interessa ler a quantidade e valor unitário, interessa? Não. Tá, professor, mas ali, por exemplo, Hum, ali ele vai ficar sempre lendo o código do produto, né? vai. Tá, mas aí, por exemplo, assim, ele vai ficar repetindo. Só que, tipo, quando você for para entrar um valor, né? Ele vai pedir um valor para você. Sim, Aí você vai colocar, sei lá, 2. sim. Aí ele vai pegar o quê? Vai fazer o total ali. Ele vai ler a quantidade e valor unitário. Aí ele vai calcular o total. Quantidade vezes o valor unitário vai dar o total da conta, Tá. certo? Aí vai ler o próximo produto. Mas como próximo, eu tenho que digitar de novo. Vai ter que digitar um novo código. Ah, tá. Isso que eu falo. Ele vai ficar repetindo, mas eu vou digitando às vezes. Sim. É isso que eu queria entender. Não é igual o Forte vai repetindo sozinho. Não. Porque eu não sei a quantidade de produto que vai ter. Cheguei lá, peguei um carrinho de compra, certo? Certo. Posso ter um produto, posso ter 50, posso ter 100 produtos diferentes, Sim, certo? Aí conforme ele vai digitando, ele vai, sim. entendeu? Ah, então praticamente ele volta para você inserir o código do produto de novo. Isso. Fala. E depois você colocar um código, se fosse verdade, executar. Isso. Aí depois de colocar o código, chega a quantidade do unitário, e Isso. depois eu colocar mais um código. Sim. Entendi. Então primeiro ele vai. A primeira coisa que ele vai fazer é colocar o código do produto. Sim. Aí depois você vai colocar a quantidade e valor unidade. Isso. Aí depois disso ele vai fazer a soma, e daí ele vai pedir pra você colocar o código de novo. Isso. Se acabou o produto, eu coloco zero, né? Aqui eu poderia ter, por exemplo, ó, um int aqui, ó, o i que a gente está usando. Vou dizer que o i vale zero, certo? Aí eu li aqui. Quando eu estou lendo aqui, eu vou dizer i mais mais, por exemplo. Aí eu posso dizer no final aqui, colocar um percento d e dizer, colocar o i aqui. Aí ele vai dizer quantos produtos diferentes eu li, certo? Entendi. Faz sentido? Mas eu tenho que fazer o incremento. Tem que dizer que o i recebe i mais um, ou i mais mais, que é o que a gente faz lá no for. Senhor, Ah, por exemplo, é obrigatório você ter o SKF no final do bairro? nesse processo, quando ele depende
do argumento de entrada, sim. Porque Ele não senão tem. ele não tem, vamos dizer, ele vai ficar aqui. Eu li um código. Não li esse cara aqui no final, certo? Vamos dizer, se eu li um código do produto, como dois, como se falou, eu li, ele entrou. É diferente de zero? Diferente de zero. Aí ele vai ler a quantidade e valor unitário. Ele leu a quantidade e valor unitário. Eu não estou em comentário aqui. Ele vai calcular o total aqui, ele vai sair e vai voltar. 2 é diferente de zero? Diferente de zero. Aí ele vai ler quantidade e valor unitário, quantidade e valor unitário. Vai ficar lendo, só que nunca vai sair. Ele vai só pedir quantidade minoritária. Não vai ficar É, pedindo código de produto. não. Entendi. Aí ele não consegue sair, porque a condição de parada depende justamente do argumento de Então, entrada. praticamente aquele último scanf ali seria o próximo produto, né? Só o próximo Entendi. produto. Exatamente. Beleza? Porque ele sempre vai voltar dentro do ar, né? Vai voltar lá para cima. Então, Isso. por isso que ele tem que ser no final. Exatamente. Vamos colocar esse código aí para testar? Pode ser? Tranquilo? Bacana? Praticamente o código de produto serve só para dizer se tem itens ou não. Sim. Nesse programa. Neste caso aqui, sim. Posso fechar aqui a videoaula? Alguém tem alguma observação a mais?